Para que quiser, viu, Dalton? Edu, no Face você colocou? Não tá E aparecendo. apareceu? Não? Ixi, será que eu coloquei no lugar errado lá? Já vai iniciar? Só um instante, Dalton, deixa eu só arrumar que eu fiz errado aqui. Prontinho, Dalton. Ok. Então, vamos todos fechar os nossos olhos para melhor concentração. Nos pedir ao Mestre Jesus e agradecer a Ele por mais esta oportunidade de nos reunirmos para juntos podermos somar esforços, visando o crescimento da divulgação da doutrina espírita e também, consequentemente, agregar sempre mais seguidores dos vossos ensinamentos, contidos nas obras da codificação por Kardec. Agradecemos também aos espíritos benfeitores e aos nossos mentores que sempre estão conosco nesses nossos encontros. Que assim seja. Ai, perdi a conexão aqui. Uma coisa tá enroscada hoje, hein? No fim dá tudo certo. Desculpa, viu, pessoal? A gente já chega lá, tá? Caramba. Pronto, acho que tá certo, não tá? Tá na tela. Pronto, Márcia, todo seu. Joia, bom dia a todos. Hoje foi desafiador essa questão da internet, mas vamos lá. Eu espero, né, continuar com a conexão durante todo o tempo, mas depois eu disponibilizo também os slides a vocês, tá? Nossa! Na verdade, esse tema, né, o Edu escolheu, né, a equipe escolheu Cura e Libertação, baseado no livro do De Luca. Aquele momento eu trabalhei o Dentro de Mim, e hoje eu vou trabalhar esse Cura e Libertação. Na verdade, é um livro bem extenso, então, como sempre, eu fiz aí uma seleção, né, daquilo que eu achei mais apropriado. Pode passar. Eu consigo passar ou é você que tem que passar, Edu? Pode voltar um pouquinho. Ok, então vamos começar, né, a reflexão dessa palavra, cura e libertação. Quando a gente pensa em cura, automaticamente a gente associa uma doença, que essa doença, ela pode ser física ou ela pode ser espiritual, né? E aí, quando a gente pensa nessa palavra, já vem por trás dessa palavra doença o contrário, né? Que é o bem-estar, que é a integridade, a promoção da vida. Então, o que acontece? É importante que a gente pense, né? Na palavra libertação, ela está intrinsecamente ligada a essa palavra cura. O que será que é libertar-se?
Libertar-se, livrar-se, salvar, curar, resgatar, redimir, né? Libertar-se seria uma ação libertadora. E aí, hoje, vocês vão sentir que o tempo todo nos slides eu tenho algumas perguntas, e é muito importante que vocês participem comigo. Hoje seria mais um bate-papo do que propriamente, né, uma palestrinha, assim. Então, vamos lá, olha só. Cura e libertação. Do que precisamos curar e nos libertar? Onde está a cura? Qual é o caminho? Qual é o remédio? Qual a influência dos nossos pensamentos e emoções na nossa saúde física e emocional? Qual a função do amor e do perdão? Então, vamos lá. Quando a gente pensa onde está a cura, qual o caminho, qual o remédio, será que alguém pode tomar esse remédio por nós? Será que alguém pode fazer algo por nós? Ou será que só nós podemos fazer algo para a nossa cura e libertação? O que é que vocês acham? O remédio por nós, acho que ninguém pode tomar, mas quando a doença é física, né? Então, nós estamos falando de doença física. Se a doença for mental, assim, emocional, né? Aí eu acho que podemos sim ter ajudas externas. Márcia, seu microfone está fechado. Joia, olha só, então o Dalton, ele deu uma grande contribuição aí. Quando a gente pensa na doença física, a gente inevitavelmente, né, precisa de um apoio externo. E aí quando a gente pensa nessa cura emocional e espiritual, a gente tem uma grande função aí, né, nessa cura. E aí, será que os nossos pensamentos e as nossas emoções, elas influenciam nessas doenças? O que vocês acham? Sibéria. Me ajudem aí, gente. Ajuda aí, Sibéria. Ajuda aí, gente. Bom, Márcia, bom dia. Bom dia. Com certeza, os nossos pensamentos, as nossas emoções, realmente elas interferem muito na nossa saúde física, né? Eu acredito nisso. E quanto ao remédio lá, né, o maior remédio, nós também podemos nos curar, né? Com tudo que a gente sabe, né? Assim, conhecimento é libertador também, né? E então eu acho que nós podemos fazer tudo por nós, né? Desde que a gente queira, né? Isso, Vera. Muito obrigada. Então, é bem isso, né? Nós temos que ter a nossa decisão de fazer a diferença, né, na nossa vida e na nossa saúde. E aí, gente, pode passar para o próximo. Ok, e aí a gente se pergunta, do que será que nós precisamos nos libertar, né? Então, nós precisamos nos libertar da mágoa, da tristeza, da culpa, da agressividade, do mal, dos ciúmes, da inveja, dos vícios. Então, tudo isso nós podemos colocar dentro, né, de uma palavra
chamada lixo emocional. É nós conseguirmos, não é que a gente não tenha o direito de sentir tristeza, direito de sentir raiva, são emoções naturais que nós iremos sentir, mas à medida que a gente deixa essas emoções crescerem dentro da gente, ela se transforma num grande lixo, e um lixo que nos faz, né, muito mal, e pode realmente nos adoecer, né, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Pode passar. Olha só, e aí eu escolhi, de todos os capítulos desse livro, eu me detive a esse capítulo específico, que ele indica, o De Luca, 2 passos para a transformação. E aí, quais são esses 2 passos? O autoconhecimento e a atitude. O autoconhecimento, eu acabei falando bastante sobre ele quando nós falamos sobre o livro Dentro de Mim, né? Que naquela ocasião nós conversamos muito sobre o conhecimento das nossas emoções, das nossas... o conhecimento daquilo que é forte na gente, daquilo que é fraco, aquilo que é forte serve para fortalecer nossa autoestima, aquilo que ainda é fraco serve para que a gente possa caminhar aí nos degraus da transformação. E aí, hoje, eu vou retomar o autoconhecimento e, ao mesmo tempo, nós vamos pensar em atitude. E aí, o autor, ele termina esse capítulo de um modo muito lindo, que ele diz que à medida que nós encontrarmos as respostas para as perguntas que eu farei hoje, a gente terá conseguido, né, o movimento de cura e de libertação, tá bom? Então, vamos lá para o próximo, para nós pensarmos, né, nesse autoconhecimento primeiro. Esse autoconhecimento, como eu disse, são pontos que vão nos ajudar a reconhecer os nossos potenciais, a reconhecer as nossas limitações, para que a gente consiga, à medida que a gente reconheça tudo isso, potencializar cada vez mais aquilo que é bom, a meu serviço e a serviço do outro, a serviço da comunidade, e ao mesmo tempo entender as nossas limitações como um processo evolutivo que serve para a gente reconhecer e trabalhar cada vez mais nesse burilamento, nesse aperfeiçoamento, para superar os nossos obstáculos. É muito lindo quando a gente vê, né, na doutrina, nesses autores que escrevem, né, à luz da doutrina espírita, como que as nossas limitações ou as nossas dificuldades não precisam nos servir como culpa, né, autopunição, mas sim como algo que faz parte do nosso processo de desenvolvimento e evolução. Então, é muito interessante quando a gente pensa em tudo isso como algo que é natural dentro do processo evolutivo, reconhecer que eu tenho um ponto que precisa ser melhorado, mas também não esquecer daquilo que eu já tenho como potência, porque muitas vezes a gente se pega mais nos nossos defeitos ou nos defeitos alheios do que nas nossas virtudes. Muitas vezes a gente se pega mais as nossas quedas do que as nossas vitórias. Então, é muito importante tudo isso para que a gente, nesse movimento do autoconhecimento, a gente, claro, se melhore mais, né? Porque à medida que a gente se conhece mais, o que a gente faz? A gente se entende as nossas potências e limitações e automaticamente não exige do outro aquilo que ele também não pode dar. A gente entende como um processo que também o outro tem direito a ter potências
e a ter limitações, a ter virtudes e a ter os seus defeitos, a ter as quedas e também ter as suas vitórias, né? Eu tive que mergulhar assim num processo de autoconhecimento, até pela profissão, né, que eu ocupo. E é muito engraçado, porque a autoconfiança, o autoconhecimento acaba nos dando, nos possibilitando autoestima, autoconfiança, né? A gente começa a visualizar as nossas, a potência que a gente tem para conseguir superar determinado desafio e conseguir trilhar a nossa evolução, trilhar aí o nosso caminho, né, do progresso. Volta um pouquinho para mim, Edu, no slide anterior, né? Eu achei, olha só, gente, quando a gente olha para essa figura da atitude, né? Então, tem do autoconhecimento, né? Que a gente vai montando no decorrer da vida, né? Um grande quebra-cabeça no sentido do melhoramento, no sentido da evolução desse passo a passo. E aí, quando eu escolhi essa ilustração da atitude, que nós falaremos depois, mas veja só, né? Um caminho que se desenrola vida fora, né? E a gente, estudando a doutrina, a gente sabe que, e já conversou também, que a perfeição a gente não atinge muitas vezes numa única existência. É um caminho grandioso que a gente tem aí para trilhar, né? Pode passar. Pode. Ok. Aí agora nós vamos pensar em relação às atitudes. E aí o autor ele traz 3 tipos de atitudes que eu assim para mim lendo esse capítulo eu me daria satisfeita por esse livro, porque essas 3 atitudes em relação a mim mesma, em relação ao outro e em relação à relação de Deus conosco. Esses 3 caminhos, eles são fundamentais para irmos ao encontro da nossa cura e libertação. Então, depois eu socializo os slides, e é muito interessante que a gente veja no decorrer aí dos próximos dias, da nossa vida, o quanto essas perguntas que o autor faz têm sentido e pode realmente ser decisivas para contribuir com o nosso processo, né, de busca e de melhoramento. Então, eu vou devagar nessas questões, e aí essa que eu coloquei em negrito, talvez a gente discuta um pouquinho mais, mas eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade para participar, é um bate-papo mesmo, é um movimento da gente entender o que o autor traz, mas tentar assimilar o máximo para a gente transformar isso em ação para a nossa vida. Então, vamos lá. Atitudes. Então, olha só, ele coloca que nós temos 2 passos para a transformação: autoconhecimento e atitude. A atitude, olha só, quais são os pontos fortes da minha personalidade? Aí eu volto lá na questão do autoconhecimento, eu vou ver o que é forte em mim, né, na minha personalidade, tanto pontos fortes para o lado benéfico, quanto aqueles fortes que eu tenho que trabalhar para o avanço. Então, é forte em mim ser impulsiva. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar esse ponto para o meu melhoramento, porque a minha impulsividade está complicando as minhas relações com as pessoas, o jeito como eu lido com as situações. Então, é importante a gente conseguir destacar os nossos pontos fortes para saber como eu lido com ela e como eu lido depois desse ponto da minha personalidade com o outro. Como posso, hoje, ser mais amoroso comigo? Que atitudes
tomarei para demonstrar isso? Então, a gente tem aquele péssimo hábito da autopunição, de não reconhecer os nossos pontos fortes e se autopunir mesmo, né, o tempo todo. Então, eu posso ser mais amorosa comigo, reconhecendo que esse é um ponto forte, que pode estar a meu serviço e a serviço de outras pessoas, né? A terceira, estou comprometido a me tratar como gostaria que os outros me tratassem? Então, às vezes a gente não se trata com a generosidade, com a amizade, com a mesma alegria, com o mesmo amor que a gente gostaria que os outros nos tratassem. Então, é importante esse momento de atitude da gente se ver nesse processo, né? Aí, vou deixar essa próxima por último. Estou empenhado em não viver mais acomodado com os meus vícios e defeitos. Então, olha só, eu reconheço os meus vícios, os meus defeitos, as minhas limitações, e o que eu faço com tudo isso? Qual é a atitude que eu tenho em relação a essa situação? Opa, isso aqui está me incomodando. Eu não quero mais agir dessa forma. Eu não quero mais fazer desse jeito. Esse vício me incomoda, né? Ou incomoda outras pessoas. O que fazer, então, para me libertar desse vício ou desse defeito, né? Já sei que preciso perdoar o meu passado de equívocos para recomeçar minha vida em novas bases. Então, eu já sei aquilo que cometi que não foi adequado e eu quero que haja uma mudança. Então, qual é o meu papel nisso? E aí, retomando a contribuição da Vera e do Dalton, né? Quando é algo que diz respeito a mim, eu vou fazer uma luta, um esforço pessoal e ter uma atitude significativa para que haja mudança. Se é algo físico, vem aí uma ajuda externa, um apoio, né? Mas em relação a isso, quando eu mergulho nesse processo de autoconhecimento, isso demanda uma nova atitude para com a vida, para com aquilo que eu estou vivenciando. E aí, eu gostaria de vocês agora participarem. Estou disposto a ser mais responsável por mim mesmo, trabalhando pelo meu progresso material e espiritual? E aí, como é que vocês pensam e sentem sobre isso? Acho que sim, né? É o alto amor, né? É o alto amor, é se amar muito. Nós estamos aqui para isso, né? Para nos amar, para nos melhorarmos. Então, com certeza. A Miriam, vamos lá, Miriam. Ativou o microfone e fechou novamente. Olha só, é bem isso, né? Então, olha, quando aparece essa palavra, né? Progresso material e progresso espiritual. Todas essas situações, quando a gente faz esse movimento, ela nos permite esse progresso, né? Nessas duas bases, que aí eu pegaria a palavra lá de baixo e traria aqui perto, né? A base, isso forma, né, a base do nosso processo, né, de transformação. E eu achei muito interessante quando em uma das passagens aí do livro, que uma das questões, né, que aparecem com muita frequência é que o perdão ele precisa ser uma prática diária, né, como se fosse um remédio para a nossa cura
e para a nossa libertação, né? Isso nos permite, né, esse movimento do perdão, esse movimento de relevar muitas situações que nos inquietam, que nos tiram do eixo, num processo de renovação, né, que é nada mais do que essa cura, né, e essa libertação. A sensação, e quando eu estava pesquisando algumas ilustrações, eu visualizei algumas ilustrações que mostram o movimento de libertação com correntes. E eu achei isso, assim, bem significativo no sentido da gente pensar que libertar-se se soltar, desamarrar de algo que nos traz sofrimento, de algo que imputa, às vezes, sofrimento ao outro também, né? E mais uma questão, assim, que é muito interessante de nós pensarmos, é que não perdoar é segurar o mal dentro da gente mesmo. E aí, quando eu volto lá naquele slide do lixo emocional, o que é que acaba acontecendo? Acontece algo dentro da gente, esse mal, né, seguro dentro da gente é o que provoca, né? As doenças, sejam físicas ou emocionais, os distúrbios, enfim, tudo aquilo que nos faz muito mal mesmo, né? Então, às vezes, a gente está com aquela raiva, com aquele mal-estar com uma determinada pessoa, a gente está prejudicando mais a gente mesmo do que até o outro, né? Então, é importante o quanto eu sempre digo isso até, né, com as nossas crianças, enfim, a gente pode sentir essas emoções, é permitido, mas é importante que sejam emoções que a gente trabalhe para se libertar delas, porque se a gente ficar nesse ódio, nessa mágoa, em todos esses lixos emocionais, é claro que existirá um processo de adoecimento, né? É certo que a gente não pode controlar as ações, as atitudes e os pensamentos dos outros, mas a gente consegue, num processo de progresso, de dia a dia, fazer esse movimento de controle das nossas atitudes, das nossas ações e dos nossos pensamentos. Pode passar. Aí nós vimos, então, a atitude em relação a mim mesma, né? A nós mesmos. Agora, vamos pensar um pouquinho em relação ao nosso próximo. O que devo fazer para melhorar o meu relacionamento com as pessoas? Estou disposto a aceitá-las como elas são? Ou eu tendo o tempo todo ficar questionando ou querendo que o outro seja da forma como eu quero, da forma como eu acredito que seja o certo? De que maneira posso ajudar alguém em dificuldade? Olha essa pergunta, né? Hoje a gente está num momento em que muitos estão em dificuldades, sejam dificuldades materiais ou dificuldades emocionais. Então, como eu, na minha família, né, no meu trabalho, com as pessoas da comunidade, enfim, eu posso me fazer presente como alguém que pode auxiliar nessa dificuldade. E aí, olha só o que vem aí na questão próxima. Estou disposto a pensar que, quando Jesus nos pede para amar ao próximo, ele não está se referindo apenas aos nossos familiares e amigos, mas a todos os seres viventes do planeta, incluindo os nossos inimigos. E aí, gente, que é que vocês poderiam contribuir nessa questão?
Olha só, além dos amigos, familiares, os seres viventes do planeta, mas, sobretudo, os nossos inimigos. O que vocês poderiam me ajudar ou contribuir que venha aí à mente de vocês nessa questão? Márcia, aqui é um trabalho diário, né? Que nós não vamos conseguir fazer isso do dia para a noite, principalmente se tratando de sentimentos, né? Então, é um trabalho que você tem que fazer todos os dias com você mesmo, né? Assim, com tudo que a gente sabe, a gente vai colocando a cada dia uma coisinha, a cada dia para a gente vencer. E um dia, com certeza, vamos conseguir chegar nisso, né? Nesse ponto aí né? Desse amor, né? Que Jesus tanto fala, que amemos o nosso próximo como a nós mesmos, né? Marcelo, olha, viver é uma arte, né? Principalmente quanto sociedade, porque você está vivendo, se relacionando com pessoas, N tipo de pessoas, né? E todas, ninguém é igual a ninguém. Sempre as pessoas são diferentes, né? Então, a primeira questão que você coloca é a segunda questão, né? Estou disposto a aceitá-las como são? Sim, lógico que tem que aceitar. Não adianta querer mudar a pessoa não vai mudar. Você que tem que aceitá-la ou não, né? E nesse último item aqui, não, você mudou a tela. Isso, voltou assim uma. Voltou uma tela. Que bom, mas falava-se que se eu estava disposto a ser indulgente com as pessoas. Eu creio que sim, nós devemos ser indulgentes, mas não coniventes. Não aprovar uma coisa que não está certa. Nós temos que ser indulgentes, entender o momento da pessoa, entender o momento de evolução da pessoa, que ele está agindo assim por desconhecimento, por algum outro motivo, mas não ser conivente com isso, não expressar aprovação sobre isso. É isso. O seu microfone está fechado, Márcia. A gente acaba fechando para não dar microfonia e aí vai falar e esquece. Olha só, bem isso, né? Indulgente, não ser conivente. Eu acho, assim, Dalton, muito interessante isso, né? Porque o quanto a gente tem aí um compromisso, né? Um compromisso de não compactuar com coisas erradas, né? Um compromisso se o outro estiver fazendo algo que ofenda, que o humilhe, que discrimine, que, enfim, o quanto a gente, né, tem que ser alguém que lute para que as coisas não sejam dessa forma, né? Então, é muito importante mesmo, né? Que a gente não seja conivente com coisas... além das ilícitas, eu penso em coisas mesmo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que a gente pode fazer a diferença, né, na vida das pessoas. Então, é muito importante isso. Agora, nós vamos pensar aqui a atitude em relação ao amor a Deus, né? E aí vem algumas questões. Estou ciente de que Deus me ama e manifesta esse amor a todo instante, porque existem alguns momentos que a gente está vivenciando algumas coisas que a gente fala assim, meu Deus, cadê você? Onde você está? Esqueceu de mim, né? Então, é importante que a gente pense que a todo instante Deus está conosco, mas que se a gente está passando por algum problema, né? Alguma situação, essa situação está ali para o nosso progresso, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, né? Eu sempre costumo pensar, vamos ver isso como problema ou como desafio para que a gente cresça, para que a gente evolua, né?
Estou consciente de que estarei mais próximo de Deus através da oração e do trabalho do amor ao próximo? Olha isso, né? Então, eu quero que Deus esteja perto de mim, mas eu não quero ter trabalho nenhum. Eu não quero, né, rezar, eu não quero me comprometer, eu não quero fazer o meu papel. Então, assim, eu me identifiquei muito com esses questionamentos. Eu penso que a todo momento servirá para eu voltar e cuidar um pouco do meu melhoramento por meio, né, esses questionamentos me inquietaram bastante, né? Espero que os inquiete também. Já me perguntei o que será que Deus quer de mim, seja num trabalho social, seja no meu trabalho profissional, seja no curso que eu estou realizando. O que Deus quer de mim? Qual é o propósito que eu estou aqui? Qual é a minha missão? Estou certo que preservar a natureza e o meio ambiente é respeitar a casa planetária que Deus construiu para todos morarem? Qual é a relação, né, que nós estabelecemos com esse planeta, com a água, né, com a energia, com as plantas, enfim, com tudo, né, que aí foi criado por Deus. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso. E, sobretudo, a gente reflita e que tenha atitudes, né, atitudes possíveis dentro desse ser que somos, imperfeitos, que estamos buscando melhoramento a cada dia, mas é fundamental que demos passinhos, né, nessa contribuição de um mundo melhor. Já me dei conta de que a melhor oferenda que posso fazer a Deus será viver bem com o meu semelhante. Então, é aquela história, né? Às vezes, a gente se diz muito conectado a Deus, mas esquece que Deus está presente em cada ser que está ali do nosso lado, no nosso convívio, no nosso dia a dia. Estou convicto de que a humildade e a simplicidade me deixam bem pertinho de Deus, né? Então, como que isso tem feito parte da minha vida? Né? Tenho buscado ser uma pessoa humilde, uma pessoa simples? Então, eu penso que esses questionamentos vão possibilitar que a gente consiga caminhar um pouco melhor, para termos realmente, para adoecermos menos, se pensarmos que cura, né, é o contrário aí dessa doença. Pode passar. Edu, tá aqui. Aí, gente, no livro tem uma mensagem que foi encontrada no consultório de um médico e não tem um autor determinado, é um autor desconhecido. E eu achei ela bem interessante para nós pensarmos nos sintomas que vamos tendo durante a vida, né? E pensar o que cada um desses sintomas que nos aparecem tem a ver, né, com as nossas condutas no dia a dia. Olha só, o resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. O diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica incontrolável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. Pode passar, que ele continua. O peito aperta quando o orgulho escraviza. O coração infarta quando chega a ingratidão. A pressão sobe quando o medo aprisiona.
As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade. E aí, gente, alguém conhecia essa mensagem? Alguém já tinha visto ou não? Não? Ela tem algum significado aí para a gente, né? Eu penso que ela pode fazer com que a gente, quando tiver com algum sintoma, né, desse, ou alguns aí não são sintomas, né, quando o coração infarta, quando chega aí a ingratidão. Então, né, o peito está apertando, oh meu Deus, né, cadê, né, será que não é um orgulho aí, né, que está nos escravizando, enfim, né? Pode passar. E aí, gente, chegamos aqui quase no final para pensar quando nos libertamos. Nos libertamos quando paramos de culpar os outros e assumimos a nossa parte. Será fácil fazer isso? Ou a nossa tendência de ser em evolução é sempre culpar o outro, né? Nos libertamos quando rompemos com a acomodação, arregaçamos as nossas mangas e temos atitude para poder fazer diferente, né? Querer ser diferente, trilhar um passo de cada vez. E aí, olha a próxima, quando deixamos de pedir oração e fazemos a nossa parte e oramos, né? Nesse ponto, eu encontrei num outro momento do livro que, assim, a maioria das pessoas esperam receber sem dar, sacar sem depositar, querer ganhar, né, sem fazer a parte, colher sem plantar, ter conhecimento sem estudo. Não dá, não cai, né, do céu. Ter saúde sem ter cuidado. Ter mudança sem ter atitude. E ter amor, ser amado, sem ter dedicação, sem exercer cuidado. Então, não é possível, né? Nos libertamos também se, ao invés de pedirmos conselhos espirituais, abrirmos livros, lermos, buscarmos com os nossos esforços as respostas. Veja só, possivelmente, se a equipe daí não tivesse me colocado esse desafio, né, de ler esses livros para poder trocar, para poder compartilhar, possivelmente eu não teria feito esse movimento sozinha, né? Então, o quanto é importante a gente se comprometer com essa busca, né, de conhecimento, seja ele profissional, espiritual, né? Por quê? Porque é muito interessante que o outro dê resposta para a gente, mas a gente tem que exercer esse esforço de nós próprios buscarmos as nossas respostas, né? Então, hoje, para mim, né, depois da leitura desse livro, não que seja novidade, mas ficou muito forte o quanto é importante eu aprimorar cotidianamente o meu autoconhecimento, mas, sobretudo, ter atitude para comigo, para com o outro e para com Deus, no sentido de entender a presença dele para que haja cada vez mais conquistas, né, morais e materiais na minha vida, né? Então, é muito importante isso. Nos libertamos quando mudamos hábitos e comportamentos que nos prejudicam. Nos libertamos quando enfrentamos os nossos medos. E também quando nos esforçamos para superarmos nossas limitações. Pode passar. E agora vem os dois últimos que deixam duas mensagens mesmo para a gente, para reforçar tudo o que nós vimos. Queremos mudar o mundo de fora, sem mudar o mundo de dentro. Queremos mudar os outros,
sem mudar nós mesmos. Queremos mudar, queremos mudar o mundo sem que nós precisemos mudar um só milímetro. Pode passar. Isso. Eu preciso ser a mudança que desejo em minha vida. Muitos querem uma vida melhor, mas não se tornam pessoas melhores. Então, para que a gente tenha, né, uma vida melhor, para que sejamos pessoas melhores, é fundamental que essa mudança que eu quero ver no outro, no mundo, comece em cada milímetro em mim, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos e nas minhas ações. É isso, gente. A internet deu certo, graças a Deus. Alguém mais quer contribuir para finalizar? Parabéns, Márcia, foi muito bom, viu? Obrigada, imagina. Pensar em nós, na nossa melhoria é fundamental, né? E o mundo Parabéns, precisa Márcia. disso. Muito bom. Eu que agradeço, gente, a oportunidade, né, de a cada momento, a cada estudo, trilhar também, né, esse meu caminho grandioso de busca, de me melhorar, né, nessa passagem, o melhor para que seja importante para mim, para aqueles que estão ao meu redor, enfim, né? Muito bom, Márcia. Obrigado, viu, mais uma vez aí. Tá joia. Chegou a mulher das vibrações aí, a oficial, a Vera. Você quer fazer, Vera, ou eu faço? Eu ia improvisar aqui. Não sei fazer direito. Sabe sim. Então, depois Obrigado. de todas essas lembranças, né, que temos sempre de nos cuidar, de cuidar do outro, né, de nos melhorar, de pensarmos em Deus, né? Vamos nesse momento nos cobrindo de luzes, vamos inspirando e vamos assim vibrar. Vibrar é doar de nós em nosso benefício e de nossos irmãos. Vamos sentindo uma luz saindo de nosso coração com um desejo enorme de auxiliar. Que a nossa luz se junte a todos os benfeitores e vamos envolvendo o nosso planeta nessas energias, promovendo a sua restauração, iluminando todos os presidentes para que assim suas decisões sejam justas e responsáveis. Vamos levando nossa luz a todos os hospitais, envolvendo os médicos e todos envolvidos nesta área. E cada leito seja iluminado para que todos os nossos irmãos se recuperem e assim também todos os seus familiares. Vamos vibrando por todos os aflitos, que essa luz possa ajudá-los a encontrar soluções. Assim também os desempregados, que a esperança lhes acalme e a fé seja o seu sustentáculo para dias melhores. Vamos vibrando pelas famílias, que o Evangelho do Mestre entre em seus lares, tornando-os mais felizes. Essa luz
envolva os presídios, deixando com que o bem os toque, para que se recuperem de seus deslizes. Envolvendo assim também as crianças e os jovens, para que se aproximem do Mestre, direcionando seus caminhos ao estudo e ao bem. Que essa luz envolva o caderno virtual da fraternidade, onde todos os necessitados recebam o auxílio necessário. E assim também as nossas águas que deixamos em nossos lares, que possam ser fluidificadas com o medicamento do qual precisamos para esse momento. Vamos vibrando essa luz por nós mesmos para que consigamos vencer as nossas dificuldades e a cada dia sejamos melhores. E assim, nessa vibração de amor que todos estamos envolvidos, vamos nesse momento sentir a espiritualidade presente em nossos lares, iluminando todos os cômodos da nossa casa, trazendo uma energia equilibrada, calmante a todos nós, nos preparando assim nesse ambiente fraterno, o passe espiritual. Muita luz. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Bom, encerramos assim a reunião de hoje, agradecendo a Deus e a espiritualidade maior, e ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade bendita de aprendizado. Pedimos que tenhamos o auxílio necessário durante toda a semana para a prática dessas lições e também que tenhamos sempre a proteção para esses dias difíceis que estamos atravessando. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, pessoal. Agradeço aí a todos. Obrigado, Márcia. Muito bom, como sempre. Deu certo, você viu? Tem uns tropecinhos aí, mas a gente dá um jeito. Nossa, hoje foi difícil. Com emoção. Com emoção. Porque foi com muitas emoções, porque eu não saberia rotear do meu celular para o meu computador. Se meu namorado não estivesse aqui, não teria conseguido. A gente dá um jeito. Tá craque, já que toda semana a gente tá fazendo. Então, eu mandei mensagem para você, mas acho que você não viu. Eu falei, eu tô num apuro aqui.